Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Segunda entrevista do dia, hoje nós estamos recebendo aqui com satisfação a professora doutora em nutrição, Flávia Queiroga Aranha. Um bate-papo sobre segurança alimentar. É com prazer recebê-la aqui, professora. Bom dia, o prazer é meu, para conversar um pouquinho mais, sobre nutrição, sobre alimentação. E as pessoas têm consciência e muita gente sofre da segurança alimentar, professora? É bom a gente falar o que é segurança alimentar e nutricional, né? É um Certo. direito, está na nossa Constituição. Verdade. Né? Um direito de comida, de acesso, né? E essa alimentação em quantidade e qualidade, né? Esses dois pontos, que não vai prejudicar os outros acessos que nós precisamos para viver, né? Então, essa segurança trata muito desse acesso para o quê? Para ter a saúde. E quando você não tem, né, essa alimentação em quantidade e qualidade, aí a gente tem o termo insegurança alimentar e nutricional, né, que tem todo um questionário que a gente aplica, identifica, conversa para detectar essa insegurança. E essa insegurança, ela está, né, classificada, ela pode ser leve, moderada e grave. Leve é aquela que tem o acesso ao alimento, eu tenho a minha refeição, vamos pensar assim, qual seria essa refeição? O almoço, o jantar, o café da manhã, eu tenho, mas a qualidade está complicada. E a insegurança moderada, eu posso me privar de alguma dessas refeições. E a insegurança grave é aquela que eu não tenho comida na minha residência, na minha moradia. Né? Então, eu não tenho o acesso, eu não tenho como comprar, eu não tenho o meu recurso financeiro, né, para esse alimento. Então, eu passo fome. Então, essa insegurança é grave. Então, por isso que existem todas as políticas públicas, né, do governo federal, estadual, municipal, vários equipamentos, né, aqui a gente tem bastante, para a gente minimizar. Hoje, né, eu estava até pesquisando uns dados, cerca de 2 milhões de brasileiros se classificam como insegurança grave. Imagina, 2 milhões, né, de brasileiros que não têm o que comer. Então, isso tudo é bem, né, preocupante, porque tem esses agravos à saúde. Né? É uma consequência. Eu não tenho o meu alimento básico, então, consequentemente, eu vou ter todos os meus agravos de saúde. E quando eu tenho e me alimento mal, também tem esses agravos, né? Então, a quantidade e a qualidade do alimento. Não, e é difícil a gente abordar um tema desse, sendo que temos algumas opções na abordagem, né? Por exemplo, a pessoa que vive em situação de vulnerabilidade financeira, que mora na rua, que não tem acesso, não tem como comprar um alimento, que vive de doação, essa pessoa entra nesses 2,5 milhões. Né? Agora, existe aquela pessoa que ela tem condição e ela come mal. Ela come mal, por quê? É mais rápido, o dia corrido, né? Tem o fast food, tem as provocações no caixa do supermercado, que é mais rápido, eu vou comer qualquer coisinha e, de repente, prejudica também a saúde, né, doutor? A gente tem uma frase, né, que descasque mais e desembale menos. Ou seja, você procure os alimentos, né? A gente tem, até trouxe aqui um instrumento muito bom do Ministério da Saúde, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, qualquer ouvinte pode acessar o Google e tem esse instrumento em PDF. É um instrumento bem interessante que você consegue ler, tem fotos e tal. Esse guia dá um norte para a gente. Então, esse guia da população brasileira classifica os alimentos, né? Então, assim, tem os alimentos in natura ou minimamente processados, tem os processados, tem os ultraprocessados. Um exemplo bem básico, o abacaxi. Então, eu compro o abacaxi, descasco e consumo o abacaxi. Ele é in natura ou processado, eu só fatiei. Aí, quando eu tenho o abacaxi em caldas, que ele já vem naquela latinha, ele é processado, ou seja, a indústria já pegou esse abacaxi, já fez todo o processamento, né? Coloca alguns ingredientes para ele ter a vida de prateleira, que a gente chama. E tem o suco pozinho de abacaxi. Aí esse é o ultraprocessado.
Então, assim, com toda essa questão de segurança alimentar, essa qualidade, a gente precisa, né, quem vai no mercado, as donas de casa, todo mundo que faz mercado, olhar, né, o que é que você está colocando no seu carrinho, levando para casa. A indústria de alimento ela é muito forte no marketing, né? Então, tem o atrativo. As crianças que vão no supermercado com os pais, enfim, esses salgadinhos. Então, precisa ter essa atenção do que você está colocando no seu carrinho e levando para sua casa. De um modo geral, o brasileiro se alimenta bem? De um modo geral, com toda a correria, não justifica, né? O dia a dia, tudo está bem ruim a alimentação do brasileiro. Isso tem as consequências de saúde, né? Então, a gente vê o índice alto de obesidade, hipertensão, diabetes, é um reflexo. Todo o estresse que mas o brasileiro, até que na pandemia, todo mundo em casa, né, teve aquela onda, vou fazer pão. Todo mundo estava fazendo pão na pandemia, todo mundo cuidando da alimentação. Agora a gente consegue ver, voltou tudo ao normal, essa correria. Então, essa praticidade é bom, mas você precisa ter cuidado com essa alimentação, né? Então, o dia a dia. E no Brasil a gente tem uma grande diversidade de alimentos que poderiam configurar aí uma boa nutrição, né? Muitas pessoas falam sobre a combinação do arroz e do feijão, por exemplo, que é muito boa para a saúde. O Brasil é uma riqueza, né? De norte a sul. Então, o guia também retrata, né, esse momento que você está. Né? Como eu sou lá do Nordeste, a gente tem o nosso hábito alimentar lá do Nordeste. E aqui já tem outro. É uma riqueza. E essa combinação do arroz e do feijão é bem típico do brasileiro, né? O prato bem combinado e bem nutritivo. Aí a gente tem, né? Pode mudar um pouco o feijão. Aí tem os outros grãos, né? Você pode mudar para o grão de bico, lentilha. Então, ter essa diversidade também é bom. Mas a combinação arroz e feijão, tudo de bom, né? Gostoso mesmo. E precisa, né? Você acredita que seja cultural isso, de repente o brasileiro comer mal? Porque antigamente, a gente volta no tempo, era comum as famílias, independente da região do Brasil, né, de terem ali o chuchu no quintal, de ter a verdura no quintal, de ter uma abóbora, enfim, de ter a facilidade ao alcance das mãos, né? Só que eu acho que houve um hiato de uma geração de tipo 30, 40 anos atrás, que se acabou a prática de se ter uma plantação no quintal, né? Que era comum aquele lá e era natural. Você imaginava, eu vou fazer um chuchu hoje, eu vou pegar uma abóbora, enfim, eu vou colher uma couve, tal. Essa mudança de hábito, a gente está sentindo o reflexo agora? Sim, com certeza, justifica tudo, né? Então, ter toda essa questão do plantio, né, do campo, o acesso era mais fácil, mas as pessoas faziam sua comida lá, né? As mulheres faziam isso. E tem pesquisa falando que quando tem esse hábito de fazer a comida fresquinha na hora, essa alimentação é saudável na família. Mas hoje o ritmo de trabalho, né, as pessoas saem cedo, voltam só à noite, então tenta comer o que está mais próximo. Mas aí também a gente precisa dessa questão do campo, né? A gente precisa ver o nosso entorno. Tá, eu não tenho a minha horta em casa, eu não tenho. Mas o que é que eu tenho na cidade? Aqui em Botucatu, uma riqueza de feira. Verdade. Hoje é quinta-feira, hoje a gente tem a feira lá na Catedral. Passa lá, compra os produtos fresquinhos que os produtores têm, né, para nos oferecer. Então, busca essas alternativas, né? Então, já que a gente não tem mais esse acesso tão rápido, tão prático, mas buscar sacolões, então feiras, hortas, para a gente não se perder nesse consumo, nessa compra. Né? Mas eu acho que é importante, doutora, a gente ter também a consciência da importância de você comer alimentos de qualidade, né? Eu, por exemplo, aos sábados eu moro aqui numa outra região, eu atravesso a cidade para ir nos produtores, né, que vendem verdura, que eu vou comprar, eu sei que tem mais durabilidade e tudo mais. Só que, como a gente comentou agora, né, a facilidade do dia a dia, coisa muito instantânea, e realmente é um convite a você comprar aquilo ali. Vou chegar em casa, é só abrir e pronto. Ou coloco para esquentar no micro-ondas. É muito rápido, né? O atrativo é muito grande para você deixar de lado. Eu vou chegar em casa, eu vou ter que lavar essa verdura, eu vou picar, Nossa, eu não tenho tempo para isso, eu vou pegar e comer isso aqui mesmo.
Aí, em contrapartida, a gente tem nos supermercados, às vezes, as frutas, legumes, às vezes cortados, embalados em bandejinhas de isopor com plástico ou potinhos de plástico. Ainda por cima, você ainda está gerando lixo. Tem isso também. Que podia ser orgânico. Né? É um facilitador, mas ao mesmo tempo você pensar na sustentabilidade e tudo mais, né? Não é fácil, hein, doutora? Não, a vida moderna não é fácil, né? Então tem todas essas questões. Mas a gente tenta orientar o máximo. A gente sabe que é corrida a vida, mas pelo menos no final de semana, deixar um tempo para essas questões. Se você faz essa sua compra no final de semana, deixa tudo organizado, agiliza o seu dia a dia. Eu sei que a gente tem todas as nossas atividades, mas eu acho que precisa ainda ter essa atenção com a alimentação. Só assim a gente vai ter uma melhora, né, em todas essas condições de alimentação. Até mesmo fazer a introdução com as crianças, né? Quem tem criança, vamos fazer um bolo, vamos fazer um pão. Isso também ajuda, né, a fazer essa inserção no ambiente familiar. Eu sei, mas acho que a gente ainda recomenda, na verdade, essa atenção, parar um pouquinho no final para se programar, porque a gente programa para tudo, viajar, não sei o quê, mas e minha alimentação? Ter um pouquinho mais de atenção, não, eu quero me programar para ter essa minha alimentação ao longo da semana. A alimentação é um contexto muito amplo, né? Hoje a alimentação, a gente comemora, a gente sai, então assim, nas festas, tá em torno, né? É afetivo também, né? Sim, com certeza, né? É cultural, é afetivo, é religioso, né? Então, esse contexto é grandioso, né? Existem campanhas periódicas de como ensinar as pessoas a comerem bem? Estou dizendo assim, as pessoas que não as pessoas que estão com dificuldade de se manterem num teto e tudo mais, mas as pessoas acharem hoje na tecnologia, claro que deve ser pesquisar e tal, né? Mas existe uma cartilha periódica, olha, você pode substituir isso, o talo. Eu me lembro que o SESI tinha o Alimente-se Bem, né? E eu entrevistei muitas vezes diretores do SESI, tinha inclusive o Alimente-se Bem, que de repente você come lá vai pegar a cenoura, você joga a rama da cenoura fora, sendo que os nutrientes estão na rama, a beterraba e tudo mais. O percentual de pessoas que têm esse conhecimento ou que querem ter é muito pequeno, doutora? Eu lembro do SESI, né? A gente foi parceiro desse projeto, o uso integral dos alimentos, né? Isso. Então, tinha esse trabalho grandioso, muito, muito positivo, né? Mas hoje, a gente tem, né, as redes sociais que tem o lado bom e o lado ruim, a gente tem que filtrar. Mas, como eu falei, tem alguns instrumentos, né? Tem algumas campanhas que a gente faz também. O sistema de saúde, né? Tem atendimento de nutrição, né? Que faz palestras, enfim. Tem várias ações acontecendo em alguns locais. Mas cada vez mais, né, o profissional nutricionista fazer essa conversa, né? Onde você está no seu entorno de trabalho. Seja ele hospitalar, escolar, enfim, para ter essa informação mais precisa possível, para ter essa orientação mais fidedigna possível da alimentação. Mas sempre tem, né, campanhas, programas que a gente desenvolve, a gente chama educação alimentar e nutricional, né, sempre educando, conversando, através do seu serviço, né, do cardápio que você produz, onde você está, você faz essas informações acontecerem. E como combater a insegurança alimentar de fato, principalmente em termos de vulnerabilidade econômica? Precisa ser uma ação do poder público? Como que a gente pode combater esse mal? São políticas públicas, né? Que pelo o contexto que é a segurança, né? Então a gente tem todas as políticas públicas a nível federal, a nível estadual e a nível local, né? Então são portarias, legislações que fortalecem e minimizam esses agravos, né? Tem toda a questão econômica, né, envolvida, né, os preços dos alimentos. Então, é nesse contexto. Eu posso até falar um pouquinho aqui no local, que a gente tem várias ações, a gente chama equipamentos, né? A gente tem a alimentação escolar, ou seja, a criança, né, o aluno que está na creche, na escola, ela recebe a merenda hoje, que chama a alimentação. Então, isso é uma política pública. Tem esse recurso federal, esse recurso estadual e o recurso municipal, para garantir que o aluno que está no ambiente escolar tenha essa alimentação, pelo menos
né, uma alimentação no dia, que ele acho que não vai ter todas na sua casa, principalmente nos bairros mais socioeconômicos baixos, né? E acontece muito, doutor, desculpa te interromper, acontece muito quando chega no período de férias, né, que os pais, né, sofrem porque muitas das vezes a alimentação principal dos filhos está na escola. Sim. Entre o período de férias, tanto é que algumas prefeituras, acredito que aqui também, enviam cestas básicas, inclusive, para famílias carentes, sabendo que os filhos não vão ter essa alimentação 2 vezes por dia na escola, né? É, isso. Aqui foi uma política do municipal, né? A distribuição de kits, né? Que, Exatamente. como eu faço parte, eu entendo, eu conheço um pouco do Conselho de Alimentação Escolar, em dezembro, né, teve essa distribuição dos kits, tanto secos como de hortifruti e ovo, para ter pelo menos essa possibilidade desse consumo. Então, nas férias escolares é uma preocupação realmente, né? Porque não tem essa possibilidade de ter essa alimentação. Então, a gente tem o Viva Leite, a gente tem um banco de alimentos, a gente tem o Bom Prato. Então, são políticas públicas que vai fortalecer todo esse acesso, né, ao alimento. O programa de aquisição de alimentos, o PA, que a gente precisa fortalecer a agricultura familiar. Aqui na nossa região, a gente tem uma riqueza da agricultura familiar. E quanto mais, melhor, porque a gente está garantindo, tanto é que a alimentação escolar recebe, né, compra dessa agricultura familiar. Então, deixa a família no campo, produz, para a gente ter no nosso prato, né? O pessoal fala, se o campo não produz, a gente não tem no prato, né? É mais ou menos nesse contexto, né? Então, são políticas públicas. Não tem como. Às vezes, algumas ações pontuais de ONGs, de privadas, todas são bem-vindas, mas fortalecer tudo que a gente já tem e acrescentar outras para cada vez mais diminuir essa insegurança alimentar. Doutora Flávia, e quais são os alimentos que realmente são essenciais para o nosso dia a dia, independente da idade, que são fundamentais, que a gente possa consumir, ou dia sim, dia não, ou todos os dias, e que realmente não estão sendo consumidos? A gente pensa muito na cesta básica, né? Que o próprio nome já diz. Tá. Então, na cesta básica tem o quê? O feijão, o arroz, né? Tem o açúcar, tem o café, tem o óleo, tem o leite, tem uma proteína. E o governo federal, no finalzinho do ano passado, fez uma reformulação de indicação de uma cesta básica para introduzir legumes, frutas, ver o hábito alimentar de cada local. Então, é um contexto. Eu não posso dizer, coma só isso. Não, é o coletivo. Então, a gente classifica, né, frutas, verduras e legumes, precisa ter esse consumo. A gente fala do arroz, do feijão, aí tem o macarrão, toda essa parte do carboidrato, enfim. A proteína também, na parte proteína animal e vegetal. Então, são todos esses alimentos em quantidade e qualidade, né? Então, não existe aquele alimento bom, né, milagroso, e aquele alimento, né, é o contexto, é como você faz esse alimento, né? Então, tem muita mistificação da nutrição do alimento, demoniar, né? Tem momentos que o ovo é ruim, tem momentos que o ovo é bom. Gente, não é assim o que caminha, né? Coitado do pão, né? Às vezes o leite também é muito... o leite, né? Inflama, né? Então, cuidado, pessoal. As pesquisas, procurem informações fidedignas, né? Então, que a gente tenha essa seleção. Tem uma lista grande de alimentos e você vai vendo o que você... Aliás, precisa ver também a sua saúde, o que pode, o que não pode, com relação a... É muito individual. Eu não consigo fazer o coletivo, uma alimentação para você é igual. É o que você gosta, são as suas condições, é a sua saúde. Mas tentar consumir dos grupos alimentares que a gente trabalha, né? O bom seria se nós tivéssemos condições de fazer uma saúde, ter uma saúde preventiva, né? E nós temos o SUS aqui. Nós moramos numa cidade privilegiada que temos condições, temos centros de saúde, temos postos de saúde, para a gente fazer um acompanhamento, saber quais os problemas de saúde nós temos
e quais alimentos nós podemos comer. Esse podemos é difícil quando você pensa no preço, né? O café faz parte da cesta básica, mas hoje deve ser um pacote de 5 gramas, né? Qualquer coisa assim. Porque está difícil, a situação está complicada. E falando de situação complicada, tem alguma pesquisa, algum dado recente com relação ao aumento da insegurança alimentar no Brasil nos últimos anos? Melhorou, piorou, doutora? Melhorou. Né? De 2023 teve uma diminuição, estava bem pior os números, né? E deu uma melhorada de cerca de 8% de sair dessa insegurança. Então, esses números que eu falei de 2 milhões é um número que já está diminuindo. Existe a meta do governo federal do Brasil sair do mapa da fome. Então, existe uma melhora, mas ainda existe essa preocupação de ter ainda insegurança alimentar. Perfeito. Doutora Flávia Queiroga Aranha, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Volte mais vezes, né, nos mantenha informado, atualizado sobre esses números. É muito importante que as pessoas tenham mais e mais consciência. Nem sempre o que é fácil, que está no supermercado, está chamando a atenção. Parece que você ouve, né, aquele salgadinho, né, me leve, né, deixe para lá. Troque por uma cenoura, troque por uma verdura, enfim. Chips de maçã. Troque por alguma coisa. Dá para Sim. fazer em casa. E que você realmente, né, no final de semana com a família, ensine o filho como lavar um alimento, como de repente fazer um bolo, fazer uma torta. E nesse congraçamento familiar alimentar, você acaba mudando alguns hábitos que não são bons, né? Com certeza, né? Então, é toda a família pensar nesse alimento, né? Como você falou, é muito atrativo, né? O pacotinho. Ela já falou do chip, belezinha, não faz, né? Eu já fiz muito em casa já. Foi no forno e é um salgadinho, né? Então, é um salgadinho bem saudável. Então, é nesse contexto que a gente fala, né? Observe a sua alimentação dia a dia. Opa, eu estou consumindo muito, vou dar uma maneirada, né? Então, como é que está a sua saúde também, é reflexo. Então, preciso, a gente corre tanto, pensa em tanta coisa, mas a alimentação também a gente precisa, porque senão tem todas as suas consequências, infelizmente. Né? Muito obrigado pela presença, viu, doutora? Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.